Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos no quadro Conselhos dos Pais da Igreja, Conselho dos Padres Apostólicos. E eu estou trazendo aí alguns conselhos para um crescimento na vida espiritual e na santidade diante de Deus e diante dos homens. Estou trazendo alguns conselhos de São Policarpo, bispo de Esmirna, um grande mártir que morreu por Jesus e deixou inúmeros conselhos. O conselho de hoje é para os jovens. São Policarpo de Esmirna aos Filipenses, o capítulo 5, número 3, vai dizer assim: do mesmo modo que os jovens sejam irrepreensíveis em tudo. Ele está dizendo do mesmo modo porque ele falou anteriormente para os diáconos, que é o vídeo anterior aqui do canal. Preservando antes de tudo a pureza. Então o conselho de São Policarpo para a juventude é que preserve a pureza, refreando todo o mal que está dentro deles. Lembra que Jesus disse que não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas é o que sai, porque o que sai do seu coração, e ele vai dizer impureza, libertinagem, inveja, briga, ciúme, discórdia, desunião, ou seja, toda espécie de mal está dentro de nós por ocasião do pecado original, em algo chamado concupiscência da carne e do olhar, como diz São João. Então ele diz que que o jovem deve refrear todo o mal que está dentro dele. De fato, é bom repelir os desejos deste mundo. É bom repelir o desejo deste mundo, porque todo desejo guerreia contra o Espírito. Aqui ele faz uma alusão à carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, que ele vai dizer que as obras da carne guerreiam contra as obras do Espírito. Aí ele vai falar assim: nem os fornicadores, nem os efeminados, nem os sodomitas terão parte no reino de Deus, nem aqueles que praticam coisas estranhas. Aqui ele faz uma referência à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e eu vou ler esse versículo, capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. Veja o que ele vai dizer. Acaso não sabeis que os injustos, aqui não é somente os afeminados, Aqui não é somente aqueles que têm a prática homoafetiva, porque ele fala aqui da homoafetividade, da sodomia e dos fornicadores. Então não é somente os afeminados, a prática homoafetiva, que é condenável, mas também a fornicação, que é o sexo, toda espécie de sexo fora do casamento, e a sodomia, que é a prostituição. Então ele vai dizer: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9. Não vos enganeis, nem os impuros, que São Policarpo pede que eles combatam a impureza, nem os idólatras, toda espécie de idolatria, e aqui não está não vamos nivelar pela régua dos protestantes, que é tola, nem os idólatras, nem os adúlteros, aqueles que traem seus esposos. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que o leito conjugal deve ser irrepreensível, porque Deus julgará os adúlteros. Nem os efeminados, ou seja, pessoas que têm a prática homoafetiva, nem os devassos, pessoas mesmo que seja heterossexual, mas que seja devasso o tempo todo, só pensa em devassidão, sexo, prostituição, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Aí ele vai dizer, assim como São Policarpo diz, São Paulo também vai dizer: ao menos alguns de vós têm sido isso. Mas ele está dizendo que alguns na comunidade ainda têm vivido dessa maneira, com essa lista de pecados, ou com alguns desses pecados sendo colocados em prática. Ele vai dizer: ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo
e pelo Espírito de nosso Deus. Então ele está dizendo que um jovem católico foi lavado. Lavado como? Pelo batismo, pela água e pelo Espírito. Fostes santificados. Santificados onde? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo é o santificador por excelência. Jesus também é o santificador. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Tanto o santificador, Jesus Cristo, como nós, os santificados, descendemos de um só. Ele vai dizer, mas fostes justificados. Fomos justificados pelo sacrifício redentor de Cristo na cruz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus foi batizado, para agir por meio do Espírito Santo. Então nós fomos tudo isso, mas deixamos de ser. Então ele continua. Por isso é preciso que eles se abstenham de todas essas coisas e estejam submissos aos presbíteros e aos diáconos, para que a gente se submeta, para que a gente se livre, para que o jovem se livre desses pecados, necessário é se submeter aos presbíteros e aos diáconos. Aos presbíteros, como? Indo ao confessionário. Aos diáconos, pedindo aconselhamento. Como se você estivesse sendo submisso ao próprio Deus e a Cristo Jesus. E ele dá uma dica também para as meninas. Ele falou muito dos homens, mas ele vai falar agora das meninas. Apesar que ele falou dos homens, mas quando ele falou dos jovens, ali inclui homens e mulheres, né? E agora ele vai falar um pouco especificamente para as virgens. Ele vai dizer, as virgens devem viver com consciência irrepreensível e pura. Então as virgens devem viver com consciência irrepreensível e pura. Estes são os conselhos de São Policarpo para os jovens hoje. Como ele citou a homoafetividade, né, eu queria colocar, apesar que o vídeo vai ficar um pouco longo, na minha intenção não era essa, mas eu queria colocar aqui a posição da igreja a respeito desse tema, de forma muito breve. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 25, ou 23, 57, ele vai falar sobre a castidade e a homoafetividade. A homoafetividade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual, exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Aí o catecismo diz, a homoafetividade se reveste de forma muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. Aqui, meus irmãos, lembre-se, esse canal já está dizendo, Denis o Católico. Estou falando para pessoas católicas, né, que querem viver a fé católica. E a fé católica vai dizer que, apoiando-se nas Sagradas Escrituras, temos inúmeros textos, Gênesis 19, Carta aos Romanos, capítulo 1, 1 Coríntios que eu li agora, Levítico, inúmeras passagens, apoiando-se na Sagrada Escritura, né? A igreja apresenta isso como, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos homoafetivos são intrinsecamente desordenados. Por quê? Porque eles estão fora da ordem natural da sexualidade criada e querida por Deus. Lembro e volto a lembrar. Estou falando aqui para católicos. Se você não é católico e você tem como norma ou como normal essa prática, tranquilo, você faça bom proveito. Se você quer ser católico, siga os conselhos que a igreja vem orientar agora no catecismo, né? São contrárias à lei natural, né? Essas relações são intrinsecamente desordenadas e são contrárias à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida, ou seja, não tem nessa prática homoafetiva e essa prática sexual com pessoas do mesmo sexo, fecha a sexualidade à impossibilidade, né? Leva a sexualidade à impossibilidade da procriação, né? De gerar filhos, ao dom da vida. Aí
não procede de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os fez homem e mulher. E Adão, quando viu Eva, gritou, né? Quando viu ele disse: chamarei esta de mulher, porque ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, né? E era uma companheira adequada, né? Em caso algum, podem ser aprovados. Veja, podem ser aprovados esses atos. O ato homoafetivo, né? O ato, né, da sexualidade homoafetiva. Porém, veja o que o catecismo vai dizer. Isso é bem interessante. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresentam tendências homoafetivas profundamente enraizadas. Esta inclinação, objetivamente desordenada, constitui para a maioria uma aprovação. Então, a maioria dessas pessoas vivem uma aprovação terrível, né? É uma aprovação só Jesus para ajudá-los, né? Devem ser, aí veja a atitude da igreja, devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. O que é discriminação injusta? O que seria dentro de uma discriminação justa? Existe a possibilidade de ter uma discriminação justa? Se essa discriminação não for preconceituosa, não toda discriminação é preconceituosa. Por exemplo, para a Igreja Católica, a pessoa que tem a prática homoafetiva não pode comungar. Então, quando a igreja diz que uma pessoa que tem a prática homossexual ou homoafetiva, não sei como é a nomenclatura que se chama agora, ela não pode comungar. Por exemplo, a igreja não aprova o matrimônio, o sacramento do matrimônio, que seja contraído por pessoas do mesmo sexo. Então, isso são discriminações que a igreja classifica como justa. Por quê? Porque faz parte da moral católica. E se eu tento quebrar a moral católica, justamente eu devo ser discriminado. Dizer, olha, não pode, não é possível. Está entendendo? É isso que a igreja chama de discriminação justa. Ou não podem, né? Deve se evitar para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Então a igreja chama essas pessoas ao celibato. A igreja chama essas pessoas a colocar o sacrifício que elas vão fazer para viver uma vida em santidade na cruz de Cristo. Ou seja, unir os seus sofrimentos à cruz de Cristo. E para concluir, o catecismo vai dizer: as pessoas homoafetivas são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras, estas virtudes educadoras da liberdade interior. Não é a liberdade de fazer o que quer, de viver como quer, de praticar as ações que quiser, mas é uma liberdade interior de dizer assim: eu não sou escravo desse ato, eu não sou escravo desse pecado, eu não sou escravo, eu não sou escrava, né? Ele diz, pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, pode e deve se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então veja, uma pessoa que tem as tendências homoafetivas, mas não coloca em prática, não vive a prática homoafetiva, ela pode, pela oração, por meio de uma amizade sincera e também
pelo recebimento dos sacramentos. Essa pessoa pode se confessar, essa pessoa pode receber Jesus na Eucaristia, né? Essa pessoa pode receber o crisma, essa pessoa pode receber a unção dos enfermos. Então, ela pode se aproximar da perfeição cristã, pode ser santo. É isso que a igreja está ensinando. Então, meus amados irmãos, encerrando aqui, o conselho de hoje dos pais da igreja é de São Policarpo de Esmirna, que escreve aos Filipenses. Mas também fica muito óbvio para nós, porque esses conselhos são bem atuais e o catecismo da igreja prova isso. Eu me detive um pouco na questão da homoafetividade, porque a igreja é muito rotulada de preconceituosa, quando na verdade a igreja não é. A igreja quer que você se aproxime de Deus, que você chegue à perfeição cristã, que você seja feliz. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.